lá então para a nossa aula. Vou ensinar agora para vocês como que você cria uma campanha manual, tá bom? Voltamos aqui nessa página onde nós escolhemos o tipo de campanha. Então vou clicar aqui em produto patrocinado. Aí eu vou eliminar essa recomendação da Amazon aqui. E bom, muito dos steps aqui, dos passos que são necessários, a gente já comentou na aula passada. Então eu vou passar bem rapidamente, tá bom? Começando pelo nome do grupo, a gente agora dessa vez, né, nós vamos chamar de SP Manual, então SPM. E aí no caso aqui eu já tenho o Waze do produto que eu quero utilizar, até vou buscar o nome do produto aqui, então eu vou colocar aqui embaixo, colar o Waze, achei o produto, vou adicionar na campanha, eu volto lá no grupo e o nome do produto é um bracelete feminino, o bracelete de ouro feminino. Teria que ser em inglês, porque a campanha é em inglês, mas pode ser em português, enfim, ninguém vai ver, só eu mesmo. Pronto. Então eu já dei o nome pro grupo, já achei o produto, e aí eu passo para a parte de segmentação, que aqui fica um pouquinho diferente. Antes a gente utilizou a segmentação automática, agora nós vamos fazer uma segmentação manual. E aí como é que funciona a segmentação manual? Ela pode ser por palavra-chave ou ela pode ser por produto. Primeiro vamos fazer por palavra-chave, tá? Como é que, aí, o que muda então? Então aparece esse menu aqui embaixo, quando eu seleciono a palavra-chave, e aqui a própria Amazon já me dá sugestões de palavras que eu posso inserir na campanha. E aí, como eu já tinha comentado, quando você faz segmentação por palavra-chave, a própria Amazon já sugere 3 subsegmentações, vamos dizer assim. Você tem a subsegmentação ampla, ou broad, do inglês, de frase, ou exata. Você pode, a Amazon automaticamente já seleciona as três subsegmentações, mas você pode escolher, e eu recomendo começar com uma delas. A nossa recomendação é começar com exata, então tirar toda a ampla e de frase, e começar com exata, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, tá? Então aqui embaixo você tem a relação de palavras, são todas sugestões de palavras que já vem com um lance também. Então assim, já vem selecionado, por exemplo, palavras-chave relacionadas à categoria do produto. Isso aqui geralmente a gente deixa, tá? A única coisa que a gente faz é alterar o valor do bid inicial, que a gente foi o mais baixo possível, só para começar. E aí, depois a gente avalia aqui, então você tem marcas de, palavras-chave de marcas também elevadas no conta de compradores, então sim, faz sentido adicionar. Aí ele pergunta, palavras-chave de marcas também levadas em conta de compradores não tem um lance sugerido. Escolha um lance sugerido, 0,34, tá bom, podemos ir com 34 centavos, tá ótimo. Depois palavras relacionadas à sua marca. Se você é iniciante, isso aqui não vai surtir muito efeito. Eu aconselho não a utilizar. E aí aqui embaixo a gente vem para as palavras propriamente ditas, tá? E aí por que eu sugeri exato e não de frase ou amplo para início? Porque você pode dar uma olhada nas palavras aqui e você vai ver que às vezes tem palavras muito, muito amplas, muito, não vou dizer ambíguas, mas muito genéricas. Por exemplo, o nome da categoria. No caso aqui, nós estamos vendendo joias. Então, e aqui aparece uma opção, né? Joalheria ou joias. Se eu coloco essa palavra aqui, eu posso até receber clique. O meu produto vai receber mais visualizações, mais cliques. Mas se eu estou fazendo uma campanha onde o meu objetivo é conversão de vendas, então essa palavra pode não ser ideal para a minha estratégia. Por quê? Você pensa pelo lado do consumidor, tá? Uma pessoa que digita joias, ela ainda não tem formado na cabeça dela exatamente aquilo que ela quer comprar. Você entendeu? Então é muito genérico. Então ela pode clicar no seu produto, mas ela não necessariamente vai comprar. Agora, se ela digita, no caso aqui, que é um bracelete feminino de ouro, então se você usa bracelete feminino de ouro como uma palavra-chave, então a chance de que a pessoa vai clicar no seu produto e vai comprar é maior. Por quê? Porque a pessoa já tem na cabeça dela, já tem formado o que ela está querendo comprar, tá bom? Nós estamos usando joias aqui, mas pode ser
inúmeros outros casos. Por exemplo, se você vende aparelhos de celular, aparelhos móveis, né? É, suponha que você está vendendo um modelo mais antigo do iPhone. Você simplesmente usar o nome iPhone, seu produto provavelmente vai receber cliques. Mas uma pessoa que está buscando um iPhone 14, por exemplo, sendo que você está vendendo 12, ele, mesmo que o seu preço seja mais atrativo, a pessoa não está buscando pelo iPhone dela, que é o modelo mais recente, entendeu? Então, por isso que eu falo que aqui, dependendo da sua estratégia, se você está, por exemplo, com o objetivo de focar em conversão, então procure palavras que são mais aproximadas, mais exatas daquilo que é o seu produto. Por isso, frases ou palavras-chave que têm mais informação, então no caso aqui, um bracelete de ouro feminino, então, é uma palavra-chave que tem muito mais chances de converter do que simplesmente a palavra joalheria ou joias, entendeu? Por isso que a gente começa com palavras exatas, mas se o seu objetivo é só visualização, você quer divulgar o seu produto e às vezes receber cliques, né? E levar pessoas para conhecer o seu produto, que também é uma estratégia muito boa também, né? Que vai gerar vendas, mas talvez não é a melhor em relação à otimização para conversão, tá? Mas para impressões, por exemplo, então aí sim a palavra joias, né, pode ser bem interessante para sua campanha. E aí você pode utilizar de frase ou bem ampla. E aí só relembrando, né, a frase é quando os termos que você está utilizando, eles aparecem na frase que a pessoa digitou, ou amplos, quando não necessariamente é aqueles termos, mas que são relacionados, tá bom? Se você está em dúvida nisso, também volta na nossa aula lá teórica sobre esses tipos de segmentação, que eu não vou cobrir isso de novo, não. Enfim, então essa é a maneira mais prática de começar, tá? A mesma coisa, segmentação para o produto. A própria Amazon, assim, ela já sugere aqui a categoria, tá? Para outros produtos dentro da categoria. Como que a gente, na Paragon, como é que a gente faz, tá? Num primeiro momento, a gente olha algumas sugestões da Amazon. Algumas sugestões são boas, tá? Nesse quesito aqui, algumas sugestões de fato são boas. Mas como eu falei, se você não tem ainda muito claro o seu objetivo e ainda assim um pouco inexperiente, pode não ser as melhores sugestões. Porque aqui a Amazon não está dizendo para você o que vai de fato atender o seu objetivo, tá? E só para vocês entenderem, a gente sempre trabalha com algum objetivo específico. Todas as campanhas que a gente lança na Paragon tem um objetivo específico, se é para conversão, se é para ranqueamento de palavras, né? Então, se a gente quer que um produto ranqueia por uma palavra específica dentro de uma categoria, então é uma estratégia diferente. Se a gente quer somente fazer divulgação, então é uma estratégia de impressões, então a métrica é completamente diferente, é uma outra estratégia também. E o que eu quero dizer é que aqui a Amazon não faz essa distinção. Isso é algo que você tem que fazer, tá? Mas eu acredito que a grande maioria do pessoal que está assistindo a gente está querendo otimizar por conversão. Por isso, meu conselho é ir somente em exatos para começar, tá? Começa com exatas, é um budget pequeno, vai ser devagar mesmo, até começar a aparecer os primeiros cliques, aparecer as primeiras vendas, porque o exato ele só vai mostrar o seu produto quando a pessoa quando a pessoa digitar exatamente o termo que você está dando o lance. Então, a gente não sabe quando que uma pessoa vai digitar exatamente esse termo. Então, pode levar um tempo, pode levar às vezes um mês para você perceber se a campanha de fato está dando resultado ou não. Se você quiser ser um pouquinho mais corajoso e arriscar testar a estratégia de frase, segmentação de frase, também pode ser. Ou você pode testar todas as três, lançar todas as três segmentações de uma vez e ir monitorando, para você ver o que está de fato funcionando e o que não está funcionando. Depois nós vamos falar sobre os relatórios, e aí nos relatórios vai ficar muito mais claro. Tá bom? E aí, como é que a gente faz na Paragon? Nós temos uma ferramenta aqui, que eu quero mostrar para vocês, como é que a gente utiliza essa ferramenta, tá? Como é que a gente descobre palavras, principalmente nos Estados Unidos, mas funciona no Brasil também.
essas sugestões aqui são boas, como eu disse, mas existe uma ferramenta que ajuda a gente a ver exatamente as palavras que os nossos concorrentes estão utilizando. E aí, eu até vou pegar um exemplo aqui da creatina, por exemplo, tá? Então, eu estou na Amazon Brasil. Eu sei que não tem nada a ver com o produto que a gente está utilizando para a campanha, mas é só a título de curiosidade. Eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, eu digitei aqui creatina, e aí ele me deu o resultado, né? Então, a primeira que apareceu aqui uma campanha de marca patrocinada, depois aqui os produtos patrocinados, né? Então, aqui o resultado da pesquisa. Então, aqui estão meus concorrentes. Digamos que eu estou vendendo creatina. Então, esses aqui são meus concorrentes. Então, para essa palavra creatina, o próprio algoritmo da Amazon entendeu que esses são os primeiros produtos. E ele mesmo dá o ranqueamento do produto. O mais vendido aparece aqui na primeira posição orgânica, tá? Essa posição aqui não é patrocinada. Então, esse produto aqui, ele é o mais vendido porque ele é a posição número 1 de todos os produtos que estão disponíveis nessa categoria e de todos os produtos que estão sendo vendidos com essa palavra creatina, tá? Mas perceba que os produtos patrocinados aparecem primeiro, e geralmente os primeiros são os que recebem mais clique. Mas lembra daquilo que a gente conversou sobre você colocar o seu produto aqui, você vai gerar mais cliques, mas se você não otimizar para venda, ou se o seu produto não estiver otimizado, você vai receber muito clique, mas muito pouca venda, e às vezes isso não compensa. Mas de qualquer forma, esses produtos aqui estão ranqueando muito bem para a palavra creatina. Então, uma estratégia que a gente faz é tentar descobrir quais são as palavras que esses concorrentes estão utilizando. E aí, para isso, a gente utiliza essa ferramenta que chama Helium 10, em inglês, ou Helium 10, ou, para facilitar, eu chamo de H10. Existem outras ferramentas também no mercado, já que, antes que alguém fale, mas a melhor que a gente sempre utilizou e que todas as agências, todo o pessoal que eu sei que trabalha, que é top de linha, todos eles estão utilizando o H10, tá? Ele é mais caro do que os concorrentes, não vou esconder isso de fato, mas é aquela coisa, se você quiser fazer dinheiro, também tem que investir, e a qualidade do seu investimento, né, também vai refletir na qualidade do que você vai receber de volta. Então, é bom você avaliar isso também, tá? E como que a gente funciona com o H10? Ele tem uma extensão no Chrome, que a gente vem aqui. Então eu fiz a pesquisa por creatina, eu venho aqui na extensão dele, eu clico. Deixa eu só mover a minha carinha aqui, tirar da frente. E aí, aí ele tem 3 opções aqui, ó. Primeiro ele tem o X-Ray, que é o raio-x. Aliás, são 2 raios-x aqui, mas o primeiro raio-x é o resultado da pesquisa. Então eu vou clicar aqui só para vocês verem. E olha só que legal. O bacana dessa ferramenta é que ela me permite ver o quanto, ou fazer uma estimativa pelo menos, né, do quanto que os meus concorrentes estão vendendo. Então, olha só, por exemplo, nós temos essa primeira creatina aqui, monoidratada e tal, eles estão vendendo R$132, venderam mais de 300 unidades nos últimos 30 dias, isso aqui é tudo 30 dias, tá? Os últimos 30 dias. 281 unidades, 281 vendas e R$37.000. Aliás, como eu vou fazer em ordem descendente? Ó, a Vitafor, Creaforte Creatina, essa empresa, só esse produto vendeu nos últimos 30 dias R$324.683, tá? Então, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês. Não sei, não é o número exato, não sei de fato quanto que eles venderam, mas é um forte indicativo do que como eles estão performando na Amazon. E é bem próximo, tá? Do que a gente tem de experiência, assim, a gente vê que as estimativas do H10 é muito próximo da realidade. Então, quando eu falo que a possibilidade de vender e fazer muito dinheiro na Amazon é real, ela é real. Tá aqui como prova. Mas você precisa entender como que você trabalha o marketplace, tá? Isso aqui é só um produto, gente. Se a gente for para os Estados Unidos, principalmente nessa categoria, tem produtos fazendo mais de 1 milhão por mês só com um produto, entendeu? Então, assim,
essa ferramenta é excelente para me dar uma ideia do tamanho de mercado também e da possibilidade de ganho, tá? Então aqui eu tenho a receita total só dos produtos da primeira página. Então só eles combinados, né? A somatória total foi mais de 3 milhões de reais em venda. E depois, qual que é a média de receita de cada um deles, que é de quase 60 mil reais. A média de preço, qual que é a média do o ranqueamento deles de BSR, né? Quantos reviews, quantas avaliações, né, ou classificações esses produtos receberam. E aqui algumas outras recomendações. Mas o mais importante aqui nessa tela principal é só ver o montante da receita. Depois, pessoal, mas o que eu estou buscando? São as palavras, né? É isso que eu preciso. Então eu volto lá nessa extensão, e aqui a segunda opção é o raio-x de palavras. E aí ele vai me dar toda a relação de palavras para as quais esses produtos estão recebendo ranqueamento, estão recebendo clique. Então tá aqui, ó. Ele me deu uma lista de 68 palavras. Então aparece aqui creatina, obviamente, pré-treino, creatina 300 gramas, creatina Dark Lab, hipercalórico, IoPro, algumas que a gente percebe que são marcas, né? Creatina Dux, creatina Growth, Dark Lab, creatina Integral Médica, Dux, creatina Max. Perceba que é muito nome de marca aqui, e na minha percepção, eu acho que é o indicativo de que vale a pena investir em marca, em criar sua própria marca na Amazon, do que simplesmente vender um produto genérico, tá? Mas é porque você percebe que as próprias pessoas conhecendo a marca, elas começam a buscar só a marca, entendeu? Mas esse é só um exemplo. De qualquer forma, essas são as palavras aqui que as pessoas estão digitando e estão encontrando esses produtos, tá? Que eles estão vendendo muito bem. E aí, você pode pegar produtos que não contêm marca, você pode filtrar, inclusive, tá? Então, por exemplo, eu vi ali, eu não quero produtos da Dux, então eu quero excluir qualquer palavra-chave que tenha a marca Dux. Então ele vai filtrar para mim. Ou pode ser, eu também não quero, eu ponho uma vírgula aqui, eu não quero YoPro, ele vai tirar também. Deixa eu ver se tem alguma outra palavra que eu quero. Max Titanium, então eu vou filtrar também, eu não quero Max Titanium. Tá bom, vou tirar essas três, por exemplo. E aí eu tenho uma versão mais limpa, vamos dizer assim, é, sem nome de outras marcas concorrentes, tá? Por que isso é importante? Porque muito provavelmente quem está digitando a marca do concorrente tá, quer comprar a marca do concorrente, tá? Então, lembra que eu falei que na campanha exata, né, naquele exemplo, se a pessoa digita exatamente aquilo que é a sua palavra-chave, você tem mais chance de vender. Mas também, se for uma palavra-chave que não tem nada a ver com o seu produto, a pessoa pode clicar, mas não vai comprar. Esse é um caso específico. Por exemplo, se você, vamos dizer que você está vendendo um iPhone, mas você anuncia numa categoria da Samsung. Por mais que o seu iPhone receba clique, o percentual de venda provavelmente vai ser muito menor, porque quem está procurando Samsung provavelmente não está querendo comprar Apple por diversas razões, ou porque não gosta, ou porque não cabe no orçamento, enfim. Então por isso que é uma boa ideia às vezes eliminar palavras-chave que têm nomes de concorrentes. Mas foca em outras palavras, por exemplo, creatina, vamos ver aqui, creatina growth, ou hipercalórico, growth, creatina pura, creatina monohidratada, promoção do dia relâmpago, não sei se isso aqui seria relevante, mas pode ser interessante às vezes que fazer uma campanha separada somente para fazer uma promoção. Enfim, e aqui, pessoal, o que é interessante, você tem o Search Volume, que é o volume de buscas por cada palavra. Você vê qual que é a trend, que, pelo jeito o pessoal não tá caindo bastante a busca por creatina. Não sei o que está acontecendo, pode ser que o pessoal não está querendo ir na academia. Mas o que é legal aqui também é o score. E esse score, ele é dado pelo próprio H10, tá? E quanto maior esse score, maior a possibilidade de você fazer, de você ranquear o seu produto, né? Então tá aqui, ó, creatina é um dos que tem os maiores score,
Então tem uma possibilidade muito boa de você colocar aqui. Mas você tem que ver que tem... você pode ver o número de competidores por palavra também. Então palavras que não tem muito competidor, olha que interessante, eu acabei de descobrir, creatina só tem 20, mas pré-treino tem 114. Então creatina é muito mais interessante do que pré-treino como palavra, entendeu? Então pode ser interessante às vezes colocar essa palavra, obviamente colocar essa palavra na campanha e fazer um lance alto às vezes, tá? Ou colocar enfim, se eu tiver um produto que está vendendo bem já, eu coloco ele na primeira linha, né? No topo da pesquisa. Bom, aí eu tenho essa lista. O que eu faço com essa lista? Eu posso escolher as palavras que eu quero. Aqui eu estou pegando aleatoriamente, vou pegar todas essas palavras e eu posso exportar. Posso exportar em CSV ou um arquivo XLS, né? Que é o arquivo Excel. E aí o que eu faço? Eu volto na Amazon e aqui eu tenho a oportunidade, então, de inserir uma lista, que é basicamente copiar e colar, ou eu posso fazer o upload daquele arquivo XLS que eu já fiz, já baixei pelo H10. Primeiro precisa baixar esse modelo do, do arquivo XLS, tá? Você baixa ele, e aí o que você pode fazer? Eu sugiro você abrir no seu Google Sheets, importar, você pode criar uma versão nova aqui, vem importar, upload a versão do modelo. Primeiro modelo, certo? Você pode substituir todo esse novo spreadsheet que você criou. Então o que você precisa? Primeiro, a primeira coluna você tem palavra-chave, tipo de correspondência e o lance, tá? Bom, a gente precisa inserir as palavras-chave aqui. Então a gente fez aquele download do arquivo do Helium 10, do H10. Então agora nós vamos importar ele também. Vamos pegar ele aqui, ó. X-Ray. Só que a gente não vai criar uma nova planilha. Nós vamos inserir uma nova aba. Vai converter tudo automaticamente. Então tá aqui, ó. Aí o que a gente precisa é só das primeiras frases, né? Você seleciona tudo, copia, volta aqui na primeira aba de dados, cola. Esse tipo de correspondência vai ser exact. E o lance, vamos pôr 0.34, algo assim. Você seleciona esses dois e traz até embaixo. Onde foi que terminou a lista? Aqui. Pronto. Feito isso, pessoal, pega e exporta, faz o download em CSV. Perfeito. Eu chamei de... ficou com o nome estranho, mas tudo bem. Eu vou pegar agora esse arquivo, fazer o upload. E já aparecem aqui, ó. Tá vendo? Tá todas as palavras já com o lance que eu determinei. E aí você pode alterar os lances, se você quiser, baseado, né, naquilo que a Amazon está recomendando, ou colocando um lance mais baixo. Também é o que aparece aqui, né, dentro desse intervalo, tá? Feito isso, pessoal, você já está com as suas palavras aqui, então a gente pode ir para a parte de segmentação negativa, que é o que eu já comentei a respeito das palavras onde você não quer o seu produto associado, tá? E antes da gente seguir aqui, por acaso, se você quiser fazer uma segmentação por produto, que aí é bem legal também, como eu falei, a Amazon vai pegar todos os produtos da categoria, mas se você voltar lá no H10, eu voltei aqui na Amazon, eu já fiz aqui a minha pesquisa, volto na extensão do Chrome, e aqui, ó, ele já tem o Asing Grabber, que ele vai me dar o resultado de todos os ASINs que aparecem aqui. Então, eu, de novo, também posso gerar uma lista, né, exportar essa lista. Deixa ele carregar aqui. Então, eu seleciono tudo que apareceu aqui, os 134 produtos, os top, né, que estão mais vendidos, exportar isso, e aí fazer a adaptação, de novo, importar, né, colocar aqui individualmente também. Deixa
Deixa eu ver, colocar aqui sugestão, produtos individuais. Fazer o upload, exato. Então aqui eu faço o upload de todos os produtos que eu quero e ele vai colocar aqui. Bem parecido com o que a gente fez com a segmentação total da chave. Certo? E aí, essa parte de campanha, a estratégia de lance de campanha, a gente sempre coloca lance de dinâmicos, sempre somente de redução. Os ajustes de lance, como é uma campanha nova, a gente não vai fazer agora. E aí depois, para fazer as configurações, eu volto, pegar o nome aqui lá do topo. Vou colocar aqui embaixo. Só que nesse caso aqui, ele é exato, exact. Eu vou fazer só a segmentação de exact. Só confirmar aqui para não ter dúvidas. Então tá aqui, tá só o exato. E aí vai começar hoje o meu orçamento, eu vou usar os $12 que a Amazon está recomendando. Perfeito? É isso. Então essa segunda parte aqui não muda muita coisa, o que realmente vai mudar quando você vai fazer a segmentação manual, uma campanha manual, é justamente escolher quais são as palavras-chave ou quais são os produtos que você vai usar como targets, né, como alvo para suas campanhas. Ok? Então eu mostrei aqui para vocês, e aí antes de eu passar para a próxima aula, se você se interessou pelo H10, pessoal, e aí eu tenho aqui algo para vocês, tá? Nós temos uma parceria com o H10 e nós somos parceiros deles, e aí a gente já tem já recomenda isso para os nossos clientes, né? Então quem vem através da gente, e aí eu vou passar isso para vocês, isso é exclusivo, tá, gente? Para quem está assistindo essa aula, nós vamos passar para vocês também. Quem utilizar, você pode escanear esse QR Code aqui e utilizar esse link para você ganhar. Eles estão dando 35% de desconto para os próximos 6 meses, tá? Você pode utilizar o código, ir no site deles e utilizar esse código, May 2025, 35 off. Tô falando em inglês aqui. Mas esse código aqui, ou só vai direto nesse link, no QR Code, para levar você para esse link. E assim que você apertar o botão 35% de desconto, você vai ganhar esse desconto também, tá bom? Você tem 7 dias para testar esse produto. Você vai poder utilizar a extensão Chrome. Mas, cara, o que eu mostrei dessa extensão Chrome é só o começo. O H10 ele faz muito mais coisa. Se você está procurando por produtos para vender, pode ser que a gente faça uma aula só para o H10, porque ele tem muitos benefícios ali. Então, acho que vale muito a pena fazer esse investimento, tá bom? E fica o convite. Certinho, pessoal? Vamos para a próxima aula, então.